Peraí, que a gente teve um probleminha no áudio. Sassi, eu acho que você tá mutado. Tá mutado. Vamos começar de novo Agora. então. Agora sim. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Sassa, sou gerente de parcerias do YouTube Gaming Brasil. Para quem não sabe, o YouTube esse ano é parceiro da Campus Party, ajudando na organização dos mais de 30 palcos mundo afora e trazendo convidados e convidadas para a gente falar sobre, no meu caso, questões relacionadas ao mundo de games, insights sobre o mundo de games, novas realidades e visões sobre o mundo de games. Então, sem mais delongas, até porque nosso tempo aqui é curto, eu queria apresentar vocês para a Ariane Parra, que é uma parceira de longa data aí da minha carreira dentro do mundo de games, me ajuda muito a entender uma série de dimensões desse mercado. Antes de mais nada, Ariane, obrigado por ter aceitado o convite. E a minha primeira pergunta aqui, para a gente não perder mais tempo, quem que é a Ariane na fila do pão? Conta a sua história um pouquinho, Ariane. Bom, brigadão, Sassa, pela apresentação, obrigado pelo convite também, tenho que agradecer ao pessoal da Campus Party por dar a abertura da gente falar sobre esse assunto. E, bom, quem é a Ariane na fila do pão? Eu sou uma pessoa que amo games desde criança, sempre foi muito minha paixão, e aí, no meio do caminho, eu entendi que isso era, sim, uma possibilidade profissional para mim, né? Não ser só gamer, não ser só jogadora, mas sim atuar nesse meio, né? E dentro desse meio todo, eu comecei a estudar engenharia, fiz design de games e sou apaixonada por pessoas. E aí eu descobri nesse meio do caminho que a minha intenção sempre foi abrir o caminho para outras pessoas, ou seja, ajudá-las no que for preciso, desde a parte também quando a gente começou a fazer evento, a trazer palestra, e agora atuando mais em recrutamento, falando muito mais na inclusão de mulheres, diversidade, mundo de tecnologia, mundo de games. Bacana. Ariane, acho que tem uma coisa que eu sempre fiquei muito encantado com o teu trabalho, novamente, assim, eu acho que existe dentro de certas narrativas, né, os números, colocar os fatos simplesmente como eles são, chama a atenção por si só. A gente fez, a primeira vez que a gente trabalhou junto, foi um evento que eu organizei há uns 3, 4 anos atrás, o tempo passa, era o Women Gaming, e foi aí que eu conheci, depois você vai falar um pouquinho sobre a Women Up Games e seu trabalho à frente dessa organização, mas basicamente, inclusive, quando a gente veio conversando a respeito desse bate-papo, eu falei como essa conversa era interessante. Tem coisas que me chamaram a atenção, e são muito simples, né, de colocar em perspectiva. Primeiro, dois grandes fenômenos, né? Eu me lembro de você trazendo grandes nomes por trás de grandes games, e na grande maioria eram mulheres, né, que fizeram parte de desenvolvimento de jogos de Atari ou de alguns jogos que a gente conhece hoje em dia. E outra coisa também que eu achei muito interessante, que também dentro dessa perspectiva, né, eu lembro, acho que você colocou a foto de um grupo de formandas de uma universidade das melhores faculdades americanas, não me lembro se era da década de 60 e 70, era um curso de engenharia, e ali você fala, dá uma olhada na foto, que a gente vai ver ali a grande presença de mulheres hoje em dia. O que aconteceu? O que está acontecendo? Eu falo o que está acontecendo também porque, por outro lado, especialmente no mercado brasileiro, corporativo, ao menos, eu vejo muito forte a presença da mulher. A gente pensa na Ubisoft, Gameloft, IGN, enfim, né? Na própria Riot, assim, sempre eu tenho algum par que trabalha em coisas com que eu trabalho, que são mulheres. Como você vê isso? Como foi essa questão histórica? Por que, eventualmente, as mulheres desapareceram do mundo dos games? Isso já se conectando a questões de opções de carreira, porque é aqui que a gente está falando, né? De carreira, sim, recrutamento. Dá um panorama para a gente, que eu acho muito legal esse teu ponto de vista, e não só seu ponto de vista, mas, assim, é um recorte histórico. Sim. Sassi, então, trazendo um pouco para esse assunto, não precisamos ir tão longe, né? Aquela foto não era do ITA, né? Então, a gente, pensando no ITA hoje como uma grande instituição de formação de professoras, sim, olha só, na carreira de engenharia, né, e ITA, e quando a gente fala ITA, Poli também entra nesse recorte, né, as primeiras turmas da Poli, mais 70% eram mulheres,
e o que aconteceu nesse meio tempo, que as mulheres foram desaparecendo das graduações e também olhando no mercado de trabalho, né? Então, o que acontece? A gente teve um grande boom de tecnologia e a gente teve muitas criações, né? Quando a gente pensa lá no videogame, por exemplo, a Carol Shaw foi uma das criadoras, foi a grande criadora do River Raid, né? Do Atari. Então, enfim, é uma grande desenvolvedora. O que aconteceu foi que em dado momento, né, seguido de guerras e todas as coisas que aconteceram no nosso mundo, a própria Nintendo, quando foi entrar nesse mercado de games, ela começou a tirar isso dos eletrônicos, né, que era acessível para todo mundo. Então era o videogame, antigamente ele era na seção de eletrônicos, ou seja, ele era hoje o que é uma Alexa, por exemplo, ou o que é um Google Home, né? E ele saiu disso e eles escolheram um nicho pensando em brinquedos, falando já que a gente está com dificuldade aqui, que isso passou por uma transformação de tudo que está acontecendo na economia. Também dado que o Atari falhou imensamente naquele game ET, né, que foi um dos grandes marcos históricos aí de um game que foi muito ruim, acabou destruindo parte da indústria, eles escolheram ir para brinquedo, e dentro de brinquedo eles escolheram a seção, né, de meninos, masculina, né? E isso foi se criando durante esse tempo de mostrar que tinha sessões de menino e menino, e que dentro de menino tinha a possibilidade do videogame. Então tinha a possibilidade de brinquedos mais de lógica, de montar, de robô, né? E isso acontece até hoje, né? Tem muito, quando a gente vai na seção de brinquedos de meninas, a gente vê poucos brinquedos que ali tem essa questão de montar, de lógica. A gente vê muito mais coisas de casa, né? De brincar de boneca e todas essas coisinhas. Até hoje. Até hoje. E não só no Brasil. Então, e não só no Brasil, é mundial, é uma cultura mundial. E isso impactou muito na geração que foi estudar, porque se a criança já não via aquilo como uma possibilidade inicial de brincadeira, de eu quero ser quando eu crescer, isso impactava muito também no ingresso de mulheres dentro das áreas de tecnologia, né? E a gente está vendo isso hoje, né? Hoje a gente está buscando muita gente para a tecnologia e a gente fala, cadê o grupo de diversidade? Como que a gente consegue ajudar de alguma forma? Então, é um grande presente, entre aspas, histórico que a gente ganhou e que a gente está mudando agora, falando, não existe isso, sabe? Não existe, menina tem que gostar disso, menina tem que gostar daquilo, ou pessoas não binárias não podem entrar no mercado. Não, muito pelo contrário. Eu acho que agora eu digo, de uns 4 anos para cá, que é mais quando a gente está falando muito sobre isso, principalmente na indústria de games, a gente tem que consertar esse grande erro que a gente fez lá atrás. E a gente tem que trazer mais essa possibilidade desde criança para que a gente, nas próximas gerações, a gente consiga ter isso mais equilibrado, né? De todo mundo pensar com uma carreira de tecnologia, enfim, independente do gênero. Foi bem isso que aconteceu. Entendi. E aí, Ariane, o que eu percebo hoje? Eu sempre fui um cara muito apaixonado pelo tema de carreira e desenvolvimento pessoal e aquela coisa toda. O que eu percebo hoje é que você tem carreiras estabelecidas, como engenharia, como marketing, como ciência da programação, ou seja lá o que for. Você tem carreiras hoje que foram criadas... conhecimento acadêmico criado em cima de plataformas, Microsoft, Adobe, etc., onde eu posso me formar editor de foto, de vídeo, etc., e por aí vai, né? O que você vê? Tudo bem, aí você fala assim, a pessoa muitas vezes consegue fazer o curso, a mulher consegue fazer o curso, mas provavelmente ela vai ter uma barreira de entrada que já é difícil, né, para quem está numa situação de destaque na sociedade. Para muitas mulheres isso vai ser ainda pior, né? E pelo que eu pude pesquisar, quando se coloca isso numa perspectiva da mulher negra, da mulher trans, isso torna-se pior ainda, que as barreiras se tornam maior.
Mas também, assim, eu sou um cara que meio poliana, que eu vejo que eu inventei um termo que é o empreendedorismo da porrada. Então, assim, é quando você não tem mais para onde correr e falar assim, cara, eu tenho que empreender, né? E nessas eu descobri a Infopreta em São Paulo e estou descobrindo um ecossistema de empreendedoras, de mulheres que ajudam, de uma certa forma, a dar vazão a esse tipo de coisa. Agora, isso faz parte de uma forma de resolver a questão do endereçamento do mercado de trabalho hoje de diversas formas. Hoje, para você que está trabalhando, depois você vai contar um pouco o que você está fazendo especificamente agora, mas para quem é mulher, que está buscando carreiras em ascensão, que está buscando se colocar no mercado de trabalho, eu sei que pode parecer aquele old but good, né? Que dica que você traz? Que você fala assim, cara, vai por aqui, se especializa, enfim, conta um pouco desse ferramental que você poderia oferecer para quem nos ouve agora. Show. Acho uma ótima pergunta. Hoje a gente tem muitas possibilidades, ainda bem, né? Nascendo várias iniciativas de ensinar mulheres e diversidade desde o básico, desde a lógica de programação, até você aprender definitivamente uma linguagem, ou ir para front-end, para back-end. Então, hoje a gente tem algumas ferramentas, né? Lógico que a gente tem recortes sociais diferentes, a gente tem pessoas que passaram por trajetórias diferentes, então a gente não pode só focar em mulheres que fizeram universidades públicas no ano de 2016, né? Então, é muito mais do que isso, né? Pessoas que estão se formando agora, no programaria, né? No reprograma, pessoas que mudaram de carreira, então pensando assim, mulheres que já tiveram uma carreira muito bem estabelecida, mas agora se encontraram na tecnologia, putz, eu tenho 40 anos, quero mudar de carreira, como que eu faço? A maior dica que eu tenho para dar é, procura uma coisa que você goste, que você vai se dedicar, independente se você ter que começar do zero, né? Eu mudei de carreira algumas vezes e comecei do zero, hoje eu me encontro muito bem onde eu estou, então é isso que eu quero fazer, mas saiba se apresentar, né? Quando eu busco perfis, eu busco não só a parte técnica, mas eu procuro tudo aquilo de incrível que a pessoa fez na trajetória dela. Então, se dedique de verdade, não faça as coisas pela metade, sabe? Se eu vou fazer um curso de programação e vou colocar o certificado que para mim tá bom. Não, aí você vai se comparar com todas as outras pessoas, sabe? Você tem que mostrar aquilo que você está fazendo de uma forma única, a mesma forma que você se apresenta aqui, para um monte de gente que está assistindo, como que você se torna único, né? Como que você consegue falar de você? Então, a maior dica é, procura um nicho, não precisa se preocupar no primeiro momento, eu vou gostar mais de back-end ou de front-end, né? Procura um pouco mais amplo do que isso. Eu gosto de programação, beleza, eu vou entender, então, quais são as principais linguagens de programação utilizadas hoje pelas empresas de tecnologia ou pelas empresas de games. Faz algum projeto paralelo, não dependa só do seu dia a dia, sabe, do trabalho. Participe de hackathon, de game jam, conheça pessoas, né, faça um networking legal, que é isso que vai te movimentar, é isso que quando as pessoas vão pensar, eu preciso indicar alguém, elas vão lembrar de você. Então, tenha um diferencial, todo mundo tem um diferencial. Então, procure apresentar isso de alguma forma, dentro do LinkedIn, faça uma rede social legal, se você tem canal no YouTube, coloque lá também, putz, eu tenho um canal no YouTube, eu falo sobre isso, eu vejo todas essas coisas, né? Bacana. Então, e Ariane, eu vou até te pedir um favor, se não for assim, isso não foi combinado previamente, mas provavelmente vai te tomar muito tempo. Se você puder, seja no seu LinkedIn, no Twitter, depois coloca alguns links desses, como você falou da programaria, né? Eu acho que eu já ouvi antes, mas assim, de repente, para o povo que está vendo a gente aqui, sabe? Depois é uma forma do pessoal conhecer teu perfil aí, seja no LinkedIn, no Twitter, mas infelizmente o tempo aqui é curto, eu vou te fazer mais uma pergunta e aí vamos ver o quanto tempo a gente vai demorar, mas acho que foi na última BGS que a gente se encontrou, a gente teve uma conversa muito interessante, acho que naquele momento você estava dando consultoria de recrutamentos diversos, né, para alguma empresa, né? Você falou, Sassa, a empresa não sabia o que fazer e rapidamente você conseguiu conectar Lé com CRE, né? Você fez esse pipe, esse tubo entre
lados que não estavam conseguindo se falar. O que está faltando, então? Porque, assim, claro que depende, não é simples, eu não posso ser ingênuo de achar que basta conectar os lados, porque você tem demandas e expectativas que devem ser colocadas em questão, mas o que falta, então, para quem está contratando, quem está buscando, né? Falta essas pessoas descobrirem os sites onde isso ocorre, falta elas baterem um papo num lugar como esse aqui, enfim, o que está faltando? Tem muita coisa faltando, Sassi. Eu acho que vem das duas partes, né? Vem a parte da empresa, então, ou seja, se ela quer diversidade dentro da empresa dela, ela tem que pensar primeiro como que ela vai organizar isso dentro da própria empresa, assim. Como que eu vou receber essas pessoas? Não é só porque agora está super no hype querer contratar mulheres de diversidade para tecnologia, mas assim, como que eu posso promover que elas se sintam confortáveis? O que eu posso prover aqui dentro para que esse ambiente seja mais diverso? Eu acho que tem que começar desde a parte executiva da empresa. E a partir desse momento ter pessoas comprometidas a procurarem sair da zona de conforto de procurar perfis diferentes. O que acontece é que muita empresa, o recrutamento ele tem que ser muito rápido, muito ágil. Então, se eu preciso de desenvolvedora, eu tenho aqui 10 se aplicando, não tem nenhuma mulher se aplicando. Para que eu vou, né, me matar ali para achar uma mulher incrível, sendo que eu já tenho 10 opções aqui? Então, é ter essa responsabilidade. Eventualmente também. Com o mesmo perfil, diga-se de passagem, os 10. Exatamente, com o mesmo perfil, com a mesma passagem e tudo mais. Então, é ter essa responsabilidade também do recrutamento, de trazer isso para dentro, e isso ser um pilar da empresa, sabe? Olha, a diversidade aqui é um pilar, a gente não está fazendo isso para mostrar numa revista que a gente é super diferentão. Não, a gente está fazendo isso porque é genuíno, a gente está querendo realmente melhorar a diversidade entre os grupos, a gente quer melhorar, porque a gente fala de diversidade assim, quando a gente traz diferentes pessoas, de recortes sociais diferentes, diversidades diferentes, a gente consegue criar muito melhor, né? A gente traz insight de todos os lados. E da parte de pessoas, né, de quando as pessoas vão se candidatar, tem uma coisa que as mulheres têm muito medo de se candidatar, porque elas não sabem o histórico da empresa, principalmente quando é tecnologia, né? E tem a parte também que as pessoas não sabem se apresentar, o que eu falei, às vezes o LinkedIn ele está muito simples, a pessoa não define exatamente o que ela faz, não coloca projetos que ela fez, que ela acha que não deveria estar lá, então ela não coloca, só coloca em desculpa te interromper, dicas a propósito que serve para qualquer profissional, né? Ter um currículo bem descrito. Exatamente, e para qualquer coisa que você quiser fazer, né? Você precisa se vender muito bem, essa é a verdade. Você precisa fazer com que aquela pessoa que não te conheça, por exemplo, eu hoje atuando como Sourcer, eu não conheço aquela pessoa que eu estou procurando, mas eu tento conhecê-la o máximo possível, olhando um perfil do LinkedIn, olhando um GitHub, olhando redes sociais, olhando se ela dá palestra, se ela fala de algum assunto, se ela é ativa na rede, sabe, se as pessoas vão atrás dela, é isso que eu procuro. Então, é uma primeira apresentação antes de falar com a pessoa. Então, é muito claro para mim que hoje o que mais falta primeiro, as pessoas saberem se descrever melhor, e também a parte da empresa estar aberta a receber essas novas pessoas, né? Ter esses dois lados, que tem que se conversar muito. Maravilha. Ariane, tem 7 minutos. Você vai conseguir resumir para mim em 2 minutos onde você está hoje. Acho que também ao meu ver, uma celebração de uma carreira que você veio construindo. Você está no unicórnio brasileiro, é verdade? Isso, é verdade. Eu tô que empresa que é e o que você está fazendo ali? Você terminando de responder, aí eu vou pedir para o pessoal aqui da Campus Party colocar algumas perguntas no ar, beleza? Beleza, fechou. Rapidinho, 2 minutos. Eu estou na Wildlife Studios, a primeira unicórnio brasileira de games mobile. O que eu faço lá? Eu sou Sourcer, ou seja, eu basicamente sou uma sniper, eu sou olheira, eu olho as pessoas, falo, acho que isso aqui tem super a ver com a Wildlife, vamos trazer essa pessoa. Eu estou bem focada no nicho de engenharia, então desenvolvedor, para Game Studio, que é a parte do core da empresa, que é justamente as pessoas que desenvolvem nossos games, então é bem específico, e eu já trouxe comigo toda a bagagem de trazer diversidade. Eu sei que a empresa está recepcionando isso, eu tive certeza antes de entrar, então foi um dos requisitos de eu ter entrado, vocês estão pensando nisso? Se não tiver, eu não entro, então tá super ok. E é isso, né? A Wildlife está crescendo imensamente, ela mais que duplicou de tamanho do meio do ano passado para agora. Na pandemia, a gente está crescendo bastante também, porque é empresa de mobile, né?
Uhum. E é isso, eu estou traçando o meu caminho, criando uma área nova de sourcing e pensando em estratégias aí para o mercado. Bacana. E quem quiser enviar currículo, qual que é o site de recrutamento de vocês, a propósito? É wildlifestudios.com, lá tem a página de carreiras, tem todas as vagas lá, ou se vocês quiserem também no LinkedIn, as vagas estão publicadas. Bacana. Tem escritório aqui no Brasil, Argentina, Irlanda e Estados Unidos. Nossa, bastante lugar. O novo Google brasileiro aí, hein? Legal de ver. É. Agora, se o pessoal tiver algumas perguntas aqui, por favor, fique à vontade, seja para mim, seja para a Ariane, naturalmente responderemos. Manuel Pedro, show. Nesse Nesse seu papel papel de... de headhunter, o que te traz a priorizar os candidatos? Bom, Manuel, primeiro eu busco, muito do que eu falei aqui, eu busco o diferencial dessa pessoa. Então, se ela já fez projetos complexos, se ela já não se contenta em só resolver um problema, mas talvez pesquisar novas tecnologias, é isso que eu busco. Eu busco curiosidade das pessoas, eu busco trajetória também, mas é muito mais o que a gente vai ganhar com essa pessoa no time. Né? Então, eu tenho que ter um olhar acima do que está realmente escrito no LinkedIn, mas interpretar aquilo para saber o quanto é complexo, o quanto que essa pessoa vai buscar informação e como que ela traz. Show, ele é graduando Bacana. em engenharia. Boa. Bacana. Próxima pergunta. Boa. Não é uma pergunta, mas eu agradeço também. O pessoal aí comentando bastante. Legal. Legal de ver. E às vezes você encontra as pessoas conhecidas aqui, né? Às vezes você fala assim, ninguém tá vendo Sim. então, né? Legal isso. Tem a presença da minha família aqui também, ó, no chat aqui, meus primos. Meu primo, tem que comentar, 1 minuto, já que não tem... já tem outra pergunta, mas eu falo dele Isso. depois. Quais frameworks essenciais atualmente para ser um dev front-end? Bom, hoje a gente está muito na mescla, né? A gente tem o React, por exemplo, a gente está com o JavaScript, já usam bastante tempo, mas também tem empresas usando o React. Eu não necessariamente olho só front-end ou back-end, né? Eu procuro uma pessoa que já passou um pouco pelos dois, como se fosse um full stack da vida. Mas vai olhando bastante no grupo lá de front-end, o pessoal fala bastante o que está usando. As novas stacks é basicamente isso, é JavaScript usando mais React. Tem chance de entrada, Bia, e assim, não desista, foca em alguma coisa, vai, busca aprender mais, fazer projetos, encontra com outras pessoas que queiram fazer projetos junto com você, define tudo isso dentro do seu LinkedIn, não necessariamente precisa ser experiência profissional, né? E aí, falando aqui do meu primo rapidinho, ele é o mais novo que o Wei. Eu incentivei ele a entrar no mercado de games como QA, como um menor aprendiz, aí, um estagiário, e ele tá super curtindo, por isso que ele tá aqui junto. Não, que bacana. E acho que também tem uma coisa muito importante para as pessoas que perguntam, especialmente no mercado de tecnologia, porque é uma coisa que eu estou sempre conectado, e até para o interesse próprio, interesse de carreira, tudo. É engraçado que, por incrível que pareça, o Brasil tem apagão de profissionais de tecnologia. Faltam esses tipos de profissionais. E se você colocar qualquer coisa nesse sentido, faltam profissionais TI Brasil ou coisas que vale, vocês vão descobrir alguns grandes territórios que, você tem deficiência de profissionais, você não tem profissionais formados. Eu sei particularmente que ciências de dados é um desses casos. A segunda coisa, geralmente vocês vão ver junto a isso, indicação de cursos, muito deles gratuitos, passando por educação estruturada, como um e-learning, mas como vídeos no YouTube, e certificações oficiais de Microsoft, Google, Adobe, tantas outras empresas que boa parte você consegue ter essa certificação gratuita, né? Isso sem falar de ferramentas de LinkedIn, de melhoria de currículo. Então, assim, eu acho que tem uma coisa, eu falo que eu trabalhei muito nesse mercado em ajudar pessoas a achar emprego, as ferramentas estão aqui, usem, entendeu? Porque, assim, há uma demanda. Claro que a gente está num país que tem suas questões, mas é isso aí. Eu acho que agora, infelizmente, o tema é maravilhoso, mas eu acho que a gente foi olímpico, Ariane, em cumprir em tão pouco tempo. Agradeço o pessoal da Campus Party. Ariane, muito obrigado mais uma vez. Quem quiser me acompanhar, eu sou youtube.com/Alessandro Sassaroli ou me procura como Sassa no Twitter. E Ariane, quem você é nas redes sociais?
Bom, Ariane Parra, na maioria das redes sociais, tanto YouTube, LinkedIn, e ariane.parra no Instagram. Pode entrar em contato comigo, que eu tô lá. Tá ótimo, então, gente. Muito obrigado e ótimo Campus Party para todos. Obrigadão, gente.